Oi gente, tudo bom com vocês, meus amores? Bora pra mais um vídeo aqui no canal, porque hoje é batalha de paletas. Essas duas paletinhas maravilhosas aqui, ó, Ruby Rose e Luisance. São duas paletas que tem custo-benefício assim, bem baratinho. Não é uma comparação de cores, porque as duas paletas, gente, tem propostas assim, bem diferentes, né, de tonalidades. A gente vai analisar aqui pigmentação, qualidade de um modo geral, como é que essas paletas, essas sombras se comportam aí com relação aos esfumados. É algo super importante pra gente analisar em qualquer paleta de sombra. Sendo baratinho ou sendo caro é um aspecto muito importante, que faz toda a diferença na hora da produção da maquiagem. Comprei ela o ano passado, logo quando a marca fez o lançamento dela. Eu paguei R$15 por essa paleta. Eu gostei muito da proposta, ela é inspirada na paleta da Huda Beauty. Já a paleta da Luisance é um lançamento recente da marca. Assim que chegou na minha cidade eu comprei, e ela é composta por essas tonalidades que estão sendo super usadas agora, com esses tons aqui rosados, alaranjados, avermelhados também, tem esse tom mais escuro. Essas duas paletas têm algo em comum, que não são as cores, né? São propostas diferentes. São essas sombras com brilho, com essa pegada de fundo assim mais cintilante, que tá também se usando muito. Tava esquecendo de falar com vocês que eu paguei em torno de R$25, R$26 por essa paleta aqui da Luisance. Então bora lá começar, né, essa batalha aí dessas duas paletinhas. Desse lado aqui eu vou fazer o uso da paleta da Ruby Rose e do outro lado da paleta da Luisance. Eu nem sei que maquiagem eu vou fazer aqui com vocês, porque eu vou tentar usar um número maior de sombras. Gente, eu vou começar com esse tomzinho aqui. Carregou bem no pincel. Vou fazer essa aplicação aqui no cantinho, dando batidinhas primeiro, né, para conferir mais pigmentação. Ó, e pigmentou. Vou aplicar mais um pouquinho da sombra. Carreguei o pincel um pouco mais, pra gente ver realmente como é que fica aí essa questão de aderência na pálpebra. Tem sombra, gente, que não adere de jeito nenhum. E essa aqui tem uma pigmentação boa. Tô gostando, tá aderindo super bem na pálpebra. E ela praticamente não esfarela na paleta. Ó, gostei desse tom. Agora eu vou pra paleta da Luisance. Aplicar esse aqui. Ó, carregou bem o pincel. Vou aplicar aqui na mesma região que eu apliquei a sombra da Ruby Rose. Tô depositando para ver o que é que a sombra entrega aí de pigmentação. Carreguei mais o pincel com a sombra. A sombra é bem pigmentada. Eu sinto que a aderência com relação à sombra da Ruby Rose é bem parecida, essa tonalidade. Olha só, gente, como ela é linda. Esfuma super bem também essa sombra. Nossa, gente, gostei das duas. Da Ruby Rose eu vou usar esse tomzinho de marrom. Eu tirei o excesso da sombra do pincel. Gente, que sombra linda. E olha só a sobreposição dela com a sombra anterior. Nossa, gente, muito boa mesmo. E pigmentada, muito pigmentada. Gostei muito, sabe o que é muito dessa sombra? Muito boa. Agora a gente vai pra paleta da Luisance. Vou escolher esse tomzinho aqui mais escuro. Tiro o excesso do pincel e essa sombra esfarela muito. Ó, gente, pigmentou também. Ela é uma sombra mais escura. Ó, tô gostando dela também. Eu vou ver aqui agora a partir do esfumado, como é que ela vai se comportar. Gostei também, porque esfuma super bem. Só que essa tonalidade que eu usei, ela se fundiu muito com a sombra anterior e ficou parecendo que é uma sombra só. Mas mesmo assim eu gostei. E voltando aqui pra Ruby Rose, eu vou usar essa sombra, que ela é bem brilhante. Ó, bem pigmentada, hein? Muito pigmentada. Só lembrando pra vocês que antes eu tinha aplicado um corretivo, como eu faço mesmo pra fazer maquiagem nos olhos. Eu acabei subindo aqui um pouquinho a mais, porém eu quero que vocês vejam essa pigmentação dessa sombra e como ela é linda. Olha só
este casamento de tons. E eu vou usar essa sombra aqui, ó, que é mais clara. Vou fazer a aplicação aqui agora, ó, do mesmo jeito. Ó, gente, pigmentou muito bem. Eu tinha feito uma outra maquiagem aqui que eu usei esse mesmo tom e não pigmentou quase nada. Eu fiz a aplicação com pincel, então eu acho que essas sombras, elas pigmentam melhor você aplicando com o dedo mesmo diretamente. Eu vou deixar esse vídeo aqui da paleta da Luisance, ó, linkado aqui na descrição do vídeo. Quando vocês terminarem de conferir aqui, vocês vão lá ver essa mesma sombra que eu tô fazendo uso e a pigmentação ficou mais ou menos. Eu fiz a aplicação com o pincel, mas com o dedo ela já me entregou uma pigmentação muito boa. Já a da Luisance, onde você aplica, ela fica no lugar. Ela já não expande tanto quanto a sombra da paleta da Ruby Rose, que não é ponto negativo não, gente. Isso é muito bom também. Depende muito do que você gosta aí na sombra. Porém, a sombra da Ruby Rose, ela revelou um glow, um brilho a mais. Eu acho que ficou mais fidedigno, a tonalidade que realmente eu vi aqui na paleta. Não que a da Luisance não tenha revelado um brilho, ela revelou sim, porque a proposta dessas duas últimas sombras que eu usei aqui é brilho. É uma sombra mais cintilante, com umas micro partículazinhas de brilho a mais. Porém, eu esperava que a da Luisance revelasse mais esse brilho, como revelou aqui a sombra da Ruby Rose. O que eu percebo também aqui de textura dessas duas sombras é que a da Ruby Rose ela é mais fininha. Se você olhar bem, ela fica parecendo que a gente aplicou uma asinha de borboleta. Já a da Luisance, ela já tem um brilho mais grosso, ela não é tão fininha, então fica caracterizada como uma sombra mesmo. Mas assim, gente, a qualidade de aplicação são assim, meio que parecidas. Eu achei que as sombras da Ruby Rose, elas pigmentam assim com maior facilidade, elas têm um toque assim mais aveludado, mais macio, eu achei melhor para trabalhar. Aqui eu apliquei duas sombras e eu consigo ver essas duas sombras, uma entrando na outra. Aqui a da Luisance, ela se fundiu, então parece ser mais uma sombra, apesar das tonalidades serem muito parecidas. Até esse momento eu tô gostando mais da qualidade das sombras da Ruby Rose, mas a da Luisance também me entregou aqui muitas coisas legais e boas nas sombras que eu usei. Eu vou agora testar uma sombra mais clara das duas paletas. A gente sabe que nem sempre sombra clara pigmenta bem, então eu vou ver aqui esse aspecto em ambos. A sombra mais clara dessa paleta é essa aqui, então eu vou fazer a aplicação dela abaixo das minhas sobrancelhas para dar uma iluminada. Vou aplicar aqui. Pigmentou quase nada, mas ela é assim, ó. Quando eu pego ela com o dedo, ela é uma sombra bem clarinha. Eu vou tentar aplicar aqui dando batidinhas com o dedo pra ver. Ó, também não adicionou lá essa cor toda, mas eu consigo notar que essa parte aqui ficou levemente iluminada, né? Porque é uma sombra opaca, geralmente a gente aplica aqui sombras, né, com fundo assim de cintilância para valorizar mais essa parte aqui do olhar de um modo geral. Eu achei que não pigmentou assim no nível que eu gostaria que pigmentasse. Vou pegar essa sombra aqui da Luisance, que é parecida com o tom da paleta da Ruby Rose. Bora aplicar aqui. Gente, essa daqui não pigmentou foi nada. Nada vezes nada. Vou aplicar aqui dando batidinhas, ó, gente, tá vendo? Não pigmenta nada essa sombra. É uma sombra que não revela a cor, gente, ó. Tá vendo? Ela não revela a cor. Então é uma sombra que não funcionou. A da Ruby Rose se comportou até melhor. Não pigmentou também lá essas coisas, mas pelo menos revelou uma corzinha. Acho que as sombras claras da paleta da Luisance, elas não são, gente, pigmentadas. Eu vou tentar fazer um swatch aqui, ó. Eu peguei 4 tons da paleta da Luisance. A pigmentação é muito fraquinha das sombras mais claras, tá? Eu vou pegar esse tomzinho aqui laranja pra aplicar aqui na parte de baixo, ó. Pigmentado, hein, gente? Ó, quando eu apliquei, ela entregou uma pigmentação boa,
Mas conforme eu vou aqui esfumando, gente, ela vai dando meio que uma sumida, ó. Tá vendo? Como ela vai sumindo? Aqui da Rubi eu vou usar esse tomzinho aqui. Vamos ver como é que ele vai funcionar aqui. Gente, não sei não, hein? Carreguei o pincel. O pincel tá carregado. Ó, agora sim. Porque eu não tinha carregado o pincel com a sombra. E agora eu vou esfumar aqui essa sombra. E a gente vai ver como é que ela vai se comportar. Gente, aqui também aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a sombra da Luisance. Conforme a gente vai esfumando, ela vai sumindo assim um pouquinho da cor. E aí as duas sombras, elas aconteceram a mesma coisa. Vou só finalizar aqui meu olho, aplicar uma máscara para cílios, uns cíliozinhos, né, para dar uma vida aqui, essas duas maquiagens. E eu volto para falar mais sobre essas duas paletas. Pronto, fiz uma finalização aqui bem básica, só para poder mostrar pra vocês mesmo o efeito da maquiagem nos olhos, porque os cílios ele expande, né, a maquiagem, dá uma vida. E o que é que eu achei das duas paletas? Bom, as sombras da Luisance, as cores mais claras, elas não entregam uma pigmentação muito boa e nem revela de fato a cor que a gente está vendo ali na paleta. Fica aí a desejar realmente essas tonalidades mais claras. Já as sombras mais escuras, elas entregam aí uma qualidade melhor de pigmentação, sendo que algumas cores esfarelam muito, tá? Então eu preciso ressaltar isso aqui com vocês. Eu achei que a paleta da Luisance tem tonalidades de sombras muito bonitas, né? Uma proposta aí com tons mais quentes, que tá se usando muito. Mas, enfim, gente, eu acho que deixou um pouquinho a desejar mesmo a paleta da Luisance com relação a essa questão de pigmentação de algumas sombras. Eu tinha feito alguns testes aqui fora desse vídeo e tive essa percepção com essa paleta. Já a da Ruby Rose, ela tem uma proposta mais democrática, né? Ela reuniu aí tons bem usáveis e bem coringas. Tem preto, tem marrom, tem tons avermelhados, que dá pra poder você criar muita coisa. As sombras mais brilhosas, ela realmente revela uma qualidade muito boa. E ela funciona melhor, gente, aplicando com o dedo. Tanto da Ruby Rose quanto da Luisance, elas funcionam melhor dessa forma. Eu percebi que as sombras, elas realmente me entregam aí uma qualidade melhor de pigmentação. Também esfarelam bem menos do que as sombras da paleta da Luisance. Os esfumados com a paleta Bifabulous da Ruby Rose funcionaram super bem. Eu não senti dificuldade, tive uma facilidade muito grande em colocar uma sombra por cima da outra. Não que a paleta da Luisance não tenha me entregado assim essa qualidade, mas eu achei que pelo aspecto de textura de sombra mais macia, mais aveludada, que a Bifabulous tem, ela me entregou uma qualidade maior. Então assim, gente, é questão mesmo de detalhes e gosto pessoal. Eu particularmente gostei muito da proposta de tonalidades da paleta de sombras da Luisance, mas acho que deveria ser um pouco mais pigmentada algumas sombras e revelar assim a cor real quando a gente faz a aplicação. E é isso, gente, esse é o nosso vídeo de hoje. Foi mais pra gente ver a qualidade mesmo das duas paletas. E nessa batalha, pra mim, a vencedora aqui é a Bifabulous da Ruby Rose, com certeza. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo no canal. Beijos!